6 foi texturas. 7. São 10 slides, tá? No máximo. Todo, né? Então, aqui a gente viu matrizes. Já falamos o que é uma matriz, né? Essas aqui são as matrizes principais que a gente vai ver. Estou apresentando, né? Ultimamente estou esquecendo de colocar para apresentar. Não sei por quê. Essas aqui são as 3 matrizes principais que a gente vai lidar, tá? 2, 2, 3, 3, 4, 4. Existem outras, né? Quando a gente trata de matriz com imagem, ela pode ter qualquer dimensão, né? Mas quando a gente faz operadores sobre matrizes, tá? Porque a gente vai ver kernel, que são os kernels, chamados kernels, ou filtros, eles também seguem essa mesma disposição, tá? Você pode fazer operadores maiores, mas quando a gente faz um filtro em cima de uma imagem, o que é? O que a matriz representa? O centro da matriz representa um pixel, tá? Tipo assim, um M2, aqui na matriz M33, M22 seria um pixel qualquer, e esse aqui seria e ao redor dele, esses 8 pixels em volta, seriam os pixels vizinhos, né? É lógico que aí no caso, a única diferença é que no caso em geral, né? Em geral, filtros para imagens, a gente pega matrizes ímpares, né? Quadradas ímpares. Pode pegar par também, sendo que aí quando você pega par, você pega um elemento do canto, né? Normalmente você pega, sei lá, um M, no caso aqui 2, 2, seria o M1, pegaria um canto, por exemplo, o M1 seria o pixel, e a gente pegaria só essa vizinhança aqui, né? Esses 3 vizinhos. Ela é meio tendencioso, né? Você está pegando só a vizinhança numa determinada direção, mas é possível fazer isso, né? Se eu sei que o movimento está ocorrendo nessa direção, né? Mas o mais comum é você pegar ímpares, que você pega o elemento do meio da matriz e os vizinhos em volta, né? 5/5, né? Aí você já pegaria 24 vizinhos, né? 7/7. Aí já pega 48 vizinhos, né? Do pixel que você está analisando. E para transformações de modelos 3D, né? Como você está lidando com 3 ou 2 dimensões, essas 3 matrizes aqui são suficientes. Eu mostrei para vocês que é matriz, falamos de transformação, falamos das principais operações, produto escalar, recíproco, produto vetorial, aí estamos falando da identidade, espelhamento, translação, escala, cisalhamento e agora rotação no eixo X, né? A rotação no eixo X é o que a gente está falando aqui. Deixa eu ver o meu... Eu esqueci de habilitar o Open Board para poder escrever em cima. E eu tenho que atualizar esse negócio, porque toda vez que eu abro, ele pergunta, você não vai atualizar? Aí eu, não, agora não. Slide, start from slide, pronto. Certo? Então aqui a gente tem o eixo X, tá nessa direção. Se eu não me engano, eu fiz assim, tá? X, Y e Z. Certo? Que é o mais comum, né? E aí o que a gente está fazendo? Eu estou rotacionando em torno do eixo X, certo? Quer dizer que quando a gente faz uma rotação, eu falei que toda rotação ocorre em torno da origem, né? Isso é verdade. Isso é independente do método de rotação que você está fazendo, é sempre em relação à origem. Mas só um ponto não é suficiente para dizer quem é a rotação, certo? Porque quando eu tenho um ponto, deixa eu mostrar aqui para vocês. A prática, cadê? Aqui. Aqui, ó. Quando eu tenho um ponto, né? Eu posso rotacionar nesse sentido, né? Eu posso rotacionar nesse sentido, eu posso rotacionar nesse sentido, né? Esse aqui é o ponto do meu dedo, né? Posso rotacionar assim, posso rotacionar assim, né? Posso rotacionar assim, posso rotacionar de várias maneiras, né? Então, quando eu digo que todo ponto é rotacionado em torno da origem, só isso não é suficiente. A gente precisa também ter um eixo de rotação, né? Um vetor que diga para onde é que vai ocorrer a rotação, né? Então, quando eu tenho um ponto aqui na ponta do meu dedo, né? Ou então aqui na base da caneta, certo?
E eu tenho que a origem, né, do sistema é sempre a origem. E aí você também tem que ter um eixo de rotação, que aí agora eu sei que todos os objetos vão rotacionar em torno desse eixo. Eles não podem rotacionar assim, tá? Eles sempre, se você está usando isso aqui como eixo de rotação, eles sempre vão estar, todos os objetos que tiverem aqui vão rotacionar aqui, assim, em volta, tá? Independente de onde esteja. Se tiver aqui no meio, né? Se tiver aqui, bem aqui no centro do eixo, ele vai rotacionar sobre si mesmo, né? Tá? Se tiver aqui no canto, ele vai rotacionar assim, né? Se é mais afastado, vai fazer um círculo maior, né? Se é pertinho, vai ser um círculo menor. Mas todos eles vão rotacionar em torno desse eixo, todos os pontos, né? E aí, se você quiser fazer que rotacione de outra maneira, aí você muda a direção do eixo de rotação, né? Certo? A rotação de Euler, que eu estou mostrando para vocês agora, ela é mais simples, porque ela considera que esses eixos são justamente o quê? Um dos eixos canônicos, né? A gente não sabe que os eixos canônicos não são de um espaço, né? Eles sempre são formados pela matriz identidade, né? Então é o quê? Por exemplo, no espaço 2D é o vetor 1, 0 e o 0, 1, né? 1, 0 e 0, 1, né? Seguindo a minha orientação de sistema cardinal, seria 1, 0 e 0, 1, né? No 3D é o quê? 1, 0, 0, 0, aí 0, 1, 0, e apontando a nossa direção aqui, né? 0, 0, 1, tá? E assim vai, né? Se fosse 4D, aí 1, 0, 0, 0, 0, né? 0, 1, 0, 0, aí 0, 0, 1, 0, e a quarta D apontando aí para o mundo dos espíritos, 0, 0, 0, 1, né? Tem um povo que acha que talvez a quarta dimensão seja o mundo dos espíritos. É. Enfim, aí o que a gente está... Mas acho que na física o pessoal já considera 11 dimensões, né, teoricamente. Existem 11 dimensões. Não sei se é a teoria da M ou a teoria das cordas que considera isso. Não sou físico. Mas, né, tem gente que... Existem modelos da física que utilizam mais dimensões do que as 3 bases, né? Então, aqui no caso, quando eu falo de rotação no eixo X, agora isso aqui já faz sentido para você, né? Porque a rotação está acontecendo em torno da origem e em relação ao eixo X, que nesse nosso caso aqui é o vertical, né? Ou vertical não, horizontal, Rafael. Horizontal, né? A rotação está ocorrendo assim, tá? E aí a gente tem essa matriz, que é a matriz canônica, a matriz base, padrão, né? De fazer a rotação, que é essa daqui. Ó. Você vê que o vetor, né, correspondente à matriz X, né, seja na coluna ou seja na linha, como você quiser ver, mas vamos ver na coluna, ó, é o vetor 1, 0, 0, tá? E aí depois nós temos esses dois vetorzinhos aqui, né, ó, cosseno de θ, seno de θ, e menos seno de θ e cosseno de θ com 0 em x, né? Ó, com 0 em x ou com 0 em x, dependendo como você está vendo, porque eles não são, não podem afetar, né? Você não pode rotacionar em X. Né? Até pode rotacionar em óleo, mas quando você está rotando só em torno de X, você não pode mexer na coordenada X, né? Se você pensar, faz sentido, né? Então, se eu estou mexendo em X, a coordenada X, se eu estou rotacionando em torno de X, né? Eu estou rotacionando, não é para a coordenada X não é para ser alterada, né? Teoricamente, certo? E essas fórmulas de rotação, elas vêm você pode derivar elas diretamente do círculo, tá? Dá para você derivar essas fórmulas. Eu não gosto de colocar a derivada disso. Acho que eu vou colocar para vocês verem, porque é um cálculo que demora muito para demonstrar isso. E você pode só saber, pense no círculo, né? Com um ângulo, a gente não consegue definir em que posição do círculo a gente está. Se eu digo 30 graus, né? 30 graus a partir da origem, né? 60 graus a partir da origem, você não sabe dizer que posição do círculo está, aqui é a mesma ideia, tá? Se você tem, independente de ser 3D, 2D, 4D, 5D, 8D, né? Se eu sei quem é a origem, sei quem é o vetor de referência base, eu vou fazer rotação em torno daquele vetor de referência base, né? Em tantos graus eu vou estar numa posição. Você está sempre rotacionando no formato de um círculo, né? Imagine que tem um círculo sempre. Tem um vetor. Basta você pensar assim, né? Tem o vetor que liga você. Deixa eu ver como é que eu poderia desenhar isso.
Isso fica mais fácil. Tem aqui o vetor canônico X do sistema do espaço, né? Aqui é a origem. Aí eu tenho, sei lá, um ponto qualquer aqui do espaço, certo? Esse ponto do espaço a gente sabe que ele também define um vetor, né? Tá? Mas só que quem ele vai rotacionar em torno de x, ele não vai rotacionar nesse sentido aqui, né? Certo? Ele vai rotacionar o quê? Você pega um vetor perpendicular, né? Que une o nosso colega, né? A menor distância, né? Para o vetor x. E aí a gente rotaciona nesse sentido aqui, ó, né? É esse círculo aqui que ele vai fazer. E aí, pegando um ângulo qualquer aqui, você sabe qual a posição que ele vai estar, né? Ele pode não sair da direita. Se for 360, ele volta para cá. 180, ele vai para outra coordenada, né? Ele só vai espelhar, né? Certo? Então é assim. Aqui você sempre imagine um círculo, né? Você pega um vetor de 90 graus. Vetor não. A menor distância do. Você pode pensar assim, né? Que seria, pega um ponto qualquer do espaço, eu estou querendo rotacionar em torno do eixo X, esse eixo X, na verdade, define uma reta, né? Se você pensar a origem com o vetor, você tem o quê? Você tem um ponto e tem um vetor. Esse ponto e vetor define a reta que forma todos os pontos que estão em cima do eixo X, né? Menos 1, menos 2, 30, 40, 50, né? Todos aqueles pontos ali, isso é uma equação de retas. Você tem o vetor e o ponto. E agora eu estou querendo rotacionar alguém em torno dali, o que a gente está fazendo é pegando o vetor que a menor distância desse ponto para a reta, né? Que vai fazer um vetorzinho, né? Um vetorzinho perpendicular à reta. E agora a gente gira o ponto segundo essa trajetória circular, forma um centro, que é essa interseção da menor distância do ponto até a reta, né? Quando a gente faz a projeção desse ponto na reta, pegando a menor distância, vai dar uma interseção na reta, aquilo ali forma o raio do círculo, e aí você rotaciona agora em torno do eixo daquele jeito, no sentido de um círculo, né? Com um ângulo você já consegue fazer isso, né? Esse é o jeito, a ideia, né? Para não ter que mostrar a prova toda, né? E aí a gente vê, ó, que como esse caso aqui da rotação de Euler que eu falei para vocês é uma matriz ortonormal, certo? Se a gente fizer aqui o produto escalar dos vetores por eles mesmos, né? 1, 0, 0, 0, né? O quadrado disso é 1, 0, 0. O produto escalar desse vetor 1, 0, 0 por ele mesmo, né? Vai dar o quê? Vai dar 1 ao quadrado, raiz de 1 ao quadrado, né? Que é 1. E aqui, se você fizer o vetor dele por ele mesmo, né? Vai dar o quê? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que seria uma propriedade trigonométrica fundamental, que é igual a 1, né? Que está no círculo unitário, né? E aí, raiz de 1 é 1. E aqui é a mesma coisa, né? Independente, mesmo sendo menos seno ao quadrado, menos seno vezes menos seno, dá seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, continua sendo 1. Ou seja, todos esses vetores aqui são unitários e eles são perpendiculares entre si, tá? Dá para ver, mais ou menos, por causa que esse cara aqui, para ver fica mais difícil. Mas você pode ver que eles têm essa propriedade, tanto é que você fazer a inversa da rotação é só pegar a transposta, né? Certo? Que é linha vira coluna, né? Ó, aqui não muda nada, cosseno de menos seno, né? Vai para baixo. E o cosseno e essa linha, né? Vira essa coluna vira linha e essa coluna vira linha, né? E aí, por isso que troca esse sinal, né? Na prática, outro jeito de você fazer para rotação, né, que vocês podem estar imaginando, em vez de fazer a transposta, seria só inverter o ângulo, né? Também, se eu rotacionei de 30 graus, você rotaciona de menos 30 graus, né? Que também é o mesmo efeito, tá? Porque quando você rotaciona de menos 30 graus, se você rotacionou de menos... Se eu fiz essa rotação aqui por 30 graus, né? Vai ser menos de seno de 30 e seno de 30, né? Só que aí quando eu fizer a rotação de menos 30 graus, aí menos 30, né? O seno de menos 30 é igual a seno de 30 graus, né? Ou
Seno de menos 30 graus é igual a menos seno de 30 graus. Então, isso aqui vai virar positivo. E aí, seno de menos 30, seno de menos 30 graus vai ficar igual a menos seno de 30. Em propriedades trigonométricas, tá? Só se você souber. Ou seja, quando você inverte o ângulo, essa inversão de sinais também vai acontecer naturalmente, tá? Se você quiser. Mas isso aí só funciona para rotação, né? Por isso que eu disse aquela ideia dos matrizes ortonormais, que aí se você fizer esse cálculozinho, né, você vai ter certeza que a matriz você pode só aplicar a transposta, né? E para isso você tem que fazer o quê? É dividir pelo tamanho dos vetores e depois, para verificar se os dois vetores se todos os vetores são ortonormais, é mais chatinho, tá? Se eles são ortonormais entre si, você tem que fazer o produto vetorial. Não vou fazer o produto vetorial, mas se quiser, você pode fazer depois. O produto vetorial, né, de dois vetores que são... É o produto vetorial? Não, é o produto escalar, né? É o produto escalar mesmo. Se não me engano, o produto escalar tem que dar zero, né, quando é 90 graus. Estou me lembrando agora, ó. Para a gente verificar se os dois vetores são 90, se o ângulo entre dois vetores é 90 graus, você faz o quê? Você faz o produto escalar dele, que aí dá cosseno de 90, cosseno de 90 é zero, é isso mesmo. Tem que fazer o produto escalar dos dois vetores normalizados. Primeiro normaliza eles, aí faz o produto escalar que tem que dar zero, né? Então aqui, ó, dá zero, né? Basta ver, né? 1 vezes zero, 0 vezes cosseno, 0 vezes seno, né? Somando tudo, dá zero. A mesma coisa aqui, 1 vezes 0, 0 vezes seno, 0 vezes cosseno, dá zero, né? Esses aqui já são vetores normalizados que a gente fez. Aí você tem que fazer todos os testes, né? Eu já testei com esse cara, agora falta testar esses dois entre si, né? Aí 0 vezes 0, cosseno vezes seno, menos seno vezes cosseno, aí cosseno de θ vezes seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ, dá zero, né? Ou seja, eles são todos perpendiculares entre si, né? São 6 testes a rigor, mas você pode reduzir para 3, né? Porque tem testes aí redundantes. Só são 3 testes, né, oficial, a rigor. Mas no pior caso, você vai fazer 6 testes, né? Para saber. Então, essa aqui é uma matriz ortonormal só para demonstrar, né? Básica, assim por cima, como é que faz. E a inversa é igual à transposta. Eu estou mostrando aqui o camelinho como é que ele gira em torno de x, né? Aí agora com y vai mais rápido, né? É a mesma ideia, só que agora a gente vê ó, que na linha ou na coluna que corresponde o segundo vetor de coordenadas, que é o vertical, né? Tá para cima, né? Tá 0, 1, 0, aí ele pega aquela linha da identidade, né? Quer dizer, se a gente está rotacionando em torno de y, as coordenadas de y não podem ser alteradas, mas as coordenadas de x e z vão ser, né? Agora eu vou rotacionar. Antes estava aqui, né? E agora eu estou com um vetorzinho vertical, eu estou rotacionando meu camelo em torno desse vetor vertical y, né? E aí a gente vê que a matriz é igual, um pouquinho diferente, né? Só troca o sinal, mas essa questão aqui do sinal é só por questão é só para garantir que você está rotacionando sempre no sentido horário nas 3 rotações, tá? Mas isso aí não gosto muito dessa discussão, mas só para você saber, né? Por que a rotação em Y é diferente da rotação de X, né? Porque você vê que a terceira coluna aqui tem um sinal negativo e a terceira coluna aqui tem sinal positivo. Isso é para garantir que as rotações estão acontecendo no mesmo sentido, tá? Oficialmente, né? Quer dizer que o que você chama de sentido horário seria equivalente ao positivo e sentido anti-horário negativo, né? Certo? Você está considerando que os 3 estão rotacionando no mesmo... É uma convenção. Eu acho que o melhor jeito de dizer é isso. É uma convenção. Por quê? Porque as pessoas convencionaram que o sentido anti-horário era assim. Mas precisa ser assim? Não precisa. Você que está definindo, certo? Na matemática, você tem bastante liberdade para definir o que você quiser, certo? Você pode seguir qualquer padrão que você quiser.
desde que você seja consistente, certo? As pessoas gostam de seguir padrões, por quê? Porque você segue no padrão, você não tem que se preocupar em ser consistente, porque você já está sendo consistente por default. Mas se você vai seguir qualquer outro padrão diferente, você pode, não tem problema nenhum. Você publica artigo científico, escreve livro, faz o que você quiser. Você só tem que ser consistente na sua terminologia, né? Na terminologia e nos métodos, nos padrões que você está adotando, que todo mundo vai lhe entender. Não tem problema. Todo mundo que não tenha má vontade, né? Com o que você está lendo, com o que está lendo. E a maioria dos cientistas, né? Não tem problema com isso. E aí o que eu estou posto, isso aqui é só rotação em Y, né? Mesma ideia. Tem um ponto, rotação em torno da origem, e o vetor canônico 0, 1, 0, né? Por que isso aqui é em rotação em 3D e não 4D a rigor, professor? Porque a gente está vendo aqui que na quarta linha, quarta coluna, são linhas da matriz identidade também, né? Do mesmo jeito que Y. Quer dizer que a quarta coluna não está sendo afetada, nem Z, nem Y, nem X. Quer dizer que você pode ignorar a quarta coluna, tá? E, na verdade, se a gente estivesse fazendo uma rotação, se você pegar a matriz 3/3, certo? Ignorando essa coluna aqui, se a gente cortar essa fora aqui, certo? Pegar só essa matriz 3/3 aqui, isso aqui ainda é uma matriz de rotação, tá? Não mudou nada. Continua sendo a matriz de rotação no eixo X, tá? E o mesmo vale para as outras. Se você cortar a quarta dimensão, a quarta linha, a quarta coluna, continua sendo a rotação em 3D, né? Essa quarta dimensão, quarta coluna, existe para quê? Para você poder fazer aquele deslocamento da origem, né? Para a gente poder colocar a origem em outro lugar e poder fazer a rotação, né? A rotação de Euler, ela não permite que você mexa no vetor, tá? O vetor é sempre um dos 3 vetores canônicos, ou dos 4 vetores canônicos do seu espaço 4D, ou um dos 5 vetores canônicos do espaço 5D, mas tem essa opção de você mudar a origem se você quiser. Você pode colocar um vetor de translação aqui, né? Para fazer deslocamento e fazer a rotação em torno da origem. De outra origem diferenciada, né? Aqui a rotação em Y e a rotação em Z, né? Aí você vê que agora fica consistente, né? Aqui, ó, menos seno, e o menos seno aqui também, né? Fica na linha superior, né? O menos seno. E agora a terceira coluna e a terceira linha são preservadas, né? Que nem a quarta coluna e a quarta linha. Dá para ver que está bem parecido com a identidade, né? Já agora, a terceira e a quarta coluna são preservadas. A segunda, terceira e a quarta linha, né? E a rotação está sendo ocorrida agora em torno, é como se tivesse o vetor aí saindo do seu monitor, tá? Imagina que tem um vetor aí saindo, apontando para você, está saindo do seu monitor, do seu computador, e o camelo está sendo rotacionado aqui, né? Certo? São as 3 rotações que você pode fazer. Você pode ver isso com a sua cabeça também, né? Se nosso vetor... Todas elas são ortonormais, a transporte a inversa é só trocar a linha por coluna, ou então inverter os sinais, né? Que dá na mesma. E são as 3 rotações que a gente tem, né? Se o vetor Y está aqui, ó, primeira rotação é você fazer o movimento de cabeça nesse sentido, para a esquerda e para a direita, né? Rotação em Y, né? Rotação em X é a cabeça para cima e para baixo, no nosso caso, que eu estou aqui, né? Certo? E agora a rotação em Z aí fica mais difícil, né? Porque eu teria que fazer uma estrela, né? Minha cabeça meu corpo inteiro teria que girar para a gente poder ver essa rotação, né? Mas aqui, né? A rotação da esquerda para a direita, rotação em Y, né? Ou então assim, né? Você pensar. Aí de cima para baixo, né? Rotação em X, que é isso aqui. E a rotação em Z seria você fazer isso aqui, ó. Fica difícil, né? De fazer isso com a minha cabeça. Eu teria que rotacionar todo o corpo, né? Então, as 3 rotações possíveis que você pode fazer em 3D, né? Por isso que em 3D, rotação é mais difícil, né? Em 2D, rotação é um pouco mais simples, né? Porque a rotação em 2D, a gente só considera aquele movimento no círculo, né? É só você estar no círculo e você tem
Se você tivesse rotacionando em 2D, o que você define? Você define uma origem, né? Pronto, agora você só faz rotacionar em torno daquela origem, né? Porque você está num plano, né? Agora em 3D já não dá, porque você está num plano, você está num círculo, né? Com o acentro, que é o seu eixo arbitrário, né? Que é a origem, né? O default é a origem. Rotação em 2D, o default é sempre a origem e o ponto é rotacionado em torno daquela origem, formando um círculo, né? Em 3D, você tem essas 3 rotações, por quê? Porque você está num ponto no espaço e agora tem uma esfera em torno da gente, certo? Não é mais um círculo. Aí, como tem uma esfera em torno da gente, embora o ponto seja ainda a origem de referência, né? Agora você tem que dizer um vetor, né? Já não dá mais dizer só que é a origem, você tem que dar um vetor também para você saber de onde para onde, qual dos círculos que você está pegando na esfera, né? Você pode pensar que numa esfera existem infinitos círculos que têm o centro na origem, né? Certo? A gente pega uma esfera, não é? Tá? Aí tem lá o centro lá dentro dessa esfera qualquer aqui. E aí você tem um círculo aqui, né? Ó. Tem um outro círculo aqui, né? Com centro na mesma origem da esfera. Tem um círculo aqui, né? Tem um círculo aqui. Tem infinitos círculos na esfera, porque a gente está em 3D, né? Então, só dizer a origem já não dá. Eu tenho que dizer quem é o vetor, né? A esse vetor. Dando esse vetor, então o círculo é esse aqui, né? Que passa o círculo principal, porque tem vários círculos aqui menores também, né? Mas o círculo principal, né? Que tem o mesmo raio da esfera, né? Que tem o mesmo raio da esfera e que tem a mesma origem da esfera, é esse daqui, né? Dado esse vetor e a origem. Agora, se eu dou esse vetor e a origem, aí o círculo principal é esse aqui que passa no meio, né? Certo? Então, é por isso que a gente sempre tem que dar o vetor e tem que dizer quem é o eixo de rotação e o ponto, né? Aí na rotação de Euler, só permite dizer quem é o centro da origem, né? E aí você vê que é um pouquinho limitado, né? A rotação de Euler, porque você só tem essas 3 rotações que você pode fazer, né? Em torno do eixo. Mas você consegue, tá? Você consegue chegar a qualquer ponto da esfera fazendo essas 3 rotações. Você consegue pegar qualquer ponto da esfera fazendo essas 3 rotações. Parece limitado, mas é o suficiente para você pegar qualquer ponto da esfera. O problema dessa rotação, certo? É uma coisa chamada gimbal lock, tá? Aqui está o exemplo de novo que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Sendo que aqui está diferente, né? Eu acho que... Ah, não, né? Esse aqui seria o nosso X. Esse aqui seria o X. Esse aqui seria o Y. E esse aqui seria o Z, né? Só que aí também, de novo, esses nomes, eu estou falando para quê? Porque esses nomes também são uma questão de convenção, tá? Mas pegar o avião, o roll é esse que faz o avião girar em torno de si mesmo. O pitch é o que faz o avião quando ele pousa e decola. O yaw é quando ele está parado no chão e ele vira para a esquerda ou para a direita, né? Certo? Quando ele está estacionando, né? O avião ele pousou e vai estacionar o avião, ele faz yaw, né? Quando ele está voando e ele quer ir para a esquerda, para a direita, ele faz roll, né? E o pitch ele faz quando está pousando e decolando. Também dá para fazer isso na água, né? Você pode... Aliás, o jeito de você testar essas três rotações, né? Porque eu não gosto muito desse exemplo do avião, porque é muito rápido, nem todo mundo passeou já andou de avião, né? E eu sei que é... Mas, enfim, independente disso, ter andado no de avião, você pode verificar essas 3 rotações na piscina. Quando você for na piscina da próxima vez, tente fazer as 3 rotações roll, pitch e yaw. Roll, pitch e yaw são questões de convenção, tá? Tem gente, mais comum é as pessoas convencionais que roll é em torno do eixo X, pitch é em torno do eixo Y e Z é em torno, yaw é em torno do eixo Z. É obrigatório ser assim? Não é, tá? Não é obrigatório. Como eu falei, na matemática você pode adotar diferentes convenções. Desde que você seja consistente, ninguém vai lhe perturbar, não.
As pessoas interpretam sem ser racional, né? Se você, tipo, era para ser 2 mais 2, né? E você colocou 2 menos 2, aí sim faz diferença, sinal, né? Porque vai dar um resultado diferente. Mas se você disse que, se você convencionou que sentido horário é positivo, ou sentido horário é negativo, sentido anti-horário é positivo, e outra pessoa convencionou o contrário, não faz diferença nenhuma, né? Desde que você seja consistente, ambos vão chegar no mesmo resultado, né? Apesar de ter adotado convenções diferentes. Mas, enfim, para que eu falo dessas convenções, então, professor? Se você está dizendo que não é uma. Que pode variar, dependendo do paper que você lê, dependendo se o cara é alemão, ou é francês, ou é americano, cada um tem convenções diferentes, tá? Até na questão de leitura de matriz. Para você ter ideia, né? Que eu mostrei que a primeira coordenada é linha e coluna, né? Se não me engano, a primeira é linha, a segunda é coluna, né? 3 linhas, 4 colunas, né? Mas tem gente que faz o contrário, tá? Eu nunca sei por causa disso, porque tem gente que faz o contrário. Que diz que não, o primeiro número é coluna e o segundo número é linha. Né? Dependendo do paper que você está lendo, dependendo do autor que você vai ver, às vezes ele inverte. Ele diz, não, o primeiro número que é 3/4, né? Pronto, que nem imagem. Essa imagem a gente não diz, né? Que é 600, 1024, 768. 1024 é o que? O número de colunas, né? 768 é o número de linhas, que é a vertical, né? Só que pode ter outra pessoa que diz, não, 1024 é o número de, é o número de linhas e 768 é o de colunas, né? Ele que sabe. Não tem problema. É a convenção dele. Isso não afeta em nada. Mas para que eu falo disso? Para vocês saberem, primeiro, que existem essas outras convenções e para vocês saberem também a nomenclatura, né? Porque quando você vê lá um paper, ou então um livro que tem lá row, pitch, yaw, aí você diz, o que é row, pitch, yaw? O professor nunca falou disso para mim, né? Não, você sabe. Row, pitch, yaw, quer dizer o quê? São os 3 tipos de rotação que existem em torno de 3D e no eixo, em torno dos 3 eixos canônicos no espaço 3D, tá? Eles são tão especiais que têm nomes, né? Que você pode encontrar em livros de física, de engenharia, até de computação também você encontra, né? Row, pitch, yaw, né? E aí o que eu falei, quando você faz essas rotações na esfera, pegando esses 3 eixos canônicos básicos, né? O que você está fazendo, tem um problema que pode acontecer, chamado de gimbal lock. Aí por isso que eu estava abrindo o Blender, que ele é bom para demonstrar isso. Adiciona um cubo. Aqui, hein, cara, é Alt aqui. Passando, não sei. Ixi, rapaz, o que tá fazendo, hein? É Alt, tô apertando FM. Tá apertando uma tecla diferente, né? Isso aqui, né? Quando a gente pega... Deixa eu mostrar... Quando a gente vai... Já que você tá bem na frente, né? Por favor, cara, sai da frente. Fica aqui no cantinho. Isso. Eu quero fazer a rotação. Tá vendo que aparecem esses 3 eixos aqui, né? Ó. Não sei se já mostrei. Esse aqui é movimentação, né? No Blender, ó. Posso clicar na setinha vermelha para mexer no eixo X, né? O vermelho é o X, o Y é o verde e o Z e o azul é o Z, tá? Então, quando eu coloco aqui para mover, que é o Move, que é o atalho é G, né? Não sei se está dando para ver. Deixa eu colocar aqui no Magnifier. Né? Não aparece ali no Magnifier, não, mas tá muito pequeno, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu só queria aumentar um pouquinho mais. Ver se tá certo agora. Tá indo ali, ó, pronto. Mover, né, no Blender, ó, que o atalho é G, né? Que eu uso, que é grab, tá? Infelizmente tem nada a ver com português, mas grab, que é pegar. Você tá... Podia ser M, né? Mover faria muito mais sentido. Mas, enfim, G. Aí, pessoal, você clica aqui na setinha verde para mexer no eixo X, mexer no eixo Y, se você clicar na setinha verde, ou então mexer no eixo Z, clica na setinha azul, tá? Ctrl Z para voltar, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, para voltar para a origem.
certo? Aí quando eu coloco para rotacionar, aparece a esfera unitária que eu estava falando para vocês, mas também aparece esses 3 círculos aqui. O que são esses 3 círculos? São justamente os círculos formados pelos eixos canônicos, tá? Pegando a origem, aí pegando o vetor, ó, na direção y, né, que é 0, 1, 0, né? Se não estiver enganado aqui, 0, 1, 0, ó, quem é o círculo que gira em torno do eixo y? É exatamente esse círculo verde, ó, tá vendo? Que ele vai em torno do eixo y. Aí aqui, ó, o círculo que gira em torno do eixo x, né? É justamente aquele círculo formado pela origem e um vetor canônico, né? O vetor canônico 1, 0, 0, né? Que é o nosso vetor de referência, né? Ele tem um círculo que está girando em torno do eixo x. E, por fim, o círculo que gira em torno do eixo z, né? Ó. Eu posso até clicar no círculo para girar em torno do eixo z, tá vendo? Tá pegando aquele vetor 0, 0, 1, certo? Embora tenha a esfera, se eu clicar num dos círculos, ó, eu giro só em uma das direções. Tá vendo? Ah, mas como é que eu faço para girar em todas as direções? Aí você pode pegar o círculo, a esfera unitária qualquer. Ele está girando em torno de quê, professor? Ele está pegando um vetor apontando na minha direção e está fazendo as rotações baseadas no quaternio, provavelmente, tá? Para fazer isso. Mas também dá para fazer usando os 3 círculos. Já vamos demonstrar como. E aí, ó, quando eu formo, eu mudo a minha direção, certo? A câmera, né? Minha câmera de visão, certo? Eu posso pegar aqui de novo agora o círculo branco e rotacionar, ó. Tem um vetor saindo do monitor, vindo na minha direção, certo? Estou fazendo essa rotação. Aí agora tem um outro vetor agora vindo na minha direção, tá fazendo a rotação em torno daquele vetor, né? Mas é um vetor arbitrário. Por isso estou dizendo, para fazer isso tem que usar quaternio. Para fazer isso aqui, não, tá? Isso aqui é só rotação por Euler, que estava usando o vetor canônico básico. Se você apertar a tecla N, perdão, certo? Você abre essa barrinha lateral aqui e tem as rotações, ó, x, y, z de Euler. E aqui quanto é que a gente já rotacionou? Se eu quero restaurar, é só colocar 0, 0, 0, que ele volta para o estado original, né? Tá? Sem rotação nenhuma. Aí o que é o gimbal lock? Ó? No momento está como rotação global, né? Mas se eu colocar como gimbal, né, para simular o que é um gimbal é um aparelhinho, tá? É chamado de gimbal porque você pode comprar ele na Amazon. É um aparelhinho que era usado não sei se ainda é usado, mas era usado, por exemplo, em espaçonaves, submarinos, tá? Para você poder saber a orientação no avião, né? Gimbal lock, não, gimbal stabilizer, smartphone, não sei se é. Não é isso não. Gimbal stabilizer, não. Gimbal 2? Não sei como é que é. Não vou achar, né? Só porque eu quero achar, não vou achar. Gimbal Sphere. Eu fico achando esse negócio de câmera. Eu não quero câmera, cara. Anos câmera. Mas não funciona, né? Gimbal Lock. Ver se ele encontra o negócio. Eu já encontrei isso na Amazon, agora tá encontrando todo esse negócio de câmera e eu não tô achando no aparelhozinho. É Gimbal Toy, talvez. Pronto. Tá aqui. Esse que eu queria mostrar. Esse aqui é um brinquedo, tá? Mas o oficial é parecido com isso. Eu ainda vou comprar. Eu tenho vontade de comprar essas coisas tudinho, sabe? Mas olha o preço. Né? Não é tão... Mas aqui é a ideia, né? Você pode fazer as 3 rotações, tá? Você pode rotacionar em torno desse eixo aqui principal. Todos eles rotacionam, né? Pode rotacionar. Tem as 3, exatamente como lá no Blender, né? Certo? Tem os 3 círculos, né? Que dizem que você pode rotacionar em torno da origem. Só como você pode imaginar,
como esse aqui é um aparelho, né, eu posso rotacionar esses círculos, né? E aí, como você rotaciona esses círculos, eu posso deixar 2 círculos alinhados, como está aqui nesse momento, né? Quando você faz esses círculos alinhados, você produz uma coisa chamada gimbal lock. Não sei se tem mais um melhorzinho, porque isso aqui não... Não sei nem se tem 3 círculos ali. Porque aqui só está mostrando os 2, né? Não sei se esse terceiro aqui ele é solto, não dá para saber. Mas são esses 3 círculozinhos. Eu já vou mostrar no Blender, então. É só para vocês terem ideia de como é o aparelho, né? De qualquer forma. E aí, quando eu rotaciono... Vou mostrar aqui. Não é o gimbal, não? Cadê? Pronto, tá aqui. Ó. Primeira rotação, aqui na ordem, né? Ó, X, Y, Z, tá? Quando eu rotaciono em X... Opa. Não tem problema, né? Que a primeira rotação... Seja qual for a primeira rotação que você vai executar, né? Não tem problema, né? Não vai produzir gimbal lock. O problema está na segunda rotação, né? Uma vez que eu fiz a segunda rotação, se eu pegar, ó, veja o que está acontecendo. Quando eu rotaciono a segunda vez, né? A segunda rotação, ela mexe no meu bichinho principal, primeiro eixo, ó. Espera que o eixo círculo azul tá vindo, ó. Ele tá mexendo, ó. O círculo vermelho, né, que é a nossa rotação em X, está sendo mexida, por quê? Porque todos os pontos do eixo X estão sendo rotacionados, né? Certo? Então, o nosso eixo também está sendo rotacionado. Né? Não é só os pontos do espaço, mas o eixo também. Quando você faz uma rotação global, você pode ignorar isso. Você, teoricamente, poderia ignorar isso, né? Mas quando você faz a rotação por meio de gimbal, não, né? Porque está rotacionando, caralho, não mostra, né? Estou dizendo que pode ignorar porque não mostra no Blender. Mas você vê que quando você está rotacionando o eixo, quando você faz a segunda rotação, você também está... Segunda rotação, você também está mexendo nos pontos do eixo X, né? E a rotação em Z, por sua vez, também, né? Também está mexendo nas duas rotações, tá? Está mexendo nos 2 círculos, quando você rotaciona o eixo Z, certo? O gimbal lock, que é chamado gimbal lock, ele acontece quando? Quando na segunda rotação que você faz, você rotaciona 90 graus, tá? E como eu rotacionei 90 graus, o meu eixo, o meu círculo em X, que ficava aqui em cima, agora está coincidindo com o círculo em Z. O que aconteceu agora? O que aconteceu agora é que agora, quando eu fizer rotação em X ou em Y, né, vou mexer aqui pela lateral, porque para pegar como os 2 círculos estão em cima do outro, fica difícil, né? Pegar exatamente o que eu quero. Se eu fizer rotação de X, ó, de 50 graus e de Y menos 50, né? Ó, você faz um... Talvez assim não fique... produza o mesmo resultado, né? Você produz exatamente o mesmo resultado, tá? 50, 0, 50, tá? Eu espero que esteja produzindo, tá produzindo o mesmo resultado, né? Tanto faz você rotacionar em X ou em Y, que vai produzir o mesmo resultado, por quê? Porque estão no eixos coincidentes, né? Certo? O eixo X ficou igual ao eixo Y, tá? Isso acontece em rotação de Euler, quando você faz essa rotação. O que é essa rotação X, Y, Z? É que eu estou pegando as matrizes e multiplicando, tá? Eu começo fazendo a rotação em X, aí depois multiplico a matriz, os vértices por Y e depois por Z. Quando você rotaciona isso, quando você faz desse jeito, você está fazendo as rotações em parte, né? Mas você está rotacionando todo o espaço original dos pontos de X. Como você está rotacionando todo o espaço original de torno de X, você também está rotacionando o vetor, você também estaria rotacionando o vetor canônico, né? E aí você perde um grau de liberdade, tá? Quando você coloca aqui em global, isso não dá para ver, né?
Isso acontece com o gimbal, né? Que você consegue ver, ó. Tem global, né? 50. Ai, cara, o que eu fiz? Cliquei na câmera, né? 50, 50. 0, né? 0. Para você ver, né, o resultado, você tem que colocar aqui. No formato global, ele mostra os vetores como se estivesse sempre trabalhando no mesmo espaço, dependente da rotação. Mas na prática, né, o que está acontecendo é isso aqui, tá? Quando você está rotacionando, na verdade, você não está rotacionando só os pontos, né, do espaço, também está rotacionando o vetor, tá? Isso, aí acontece esse problema do gimbal lock, né? Isso acontece com Euler, tá? A rigor, né? E é sempre com a rotação do meio, tá? Que isso acontece. Eu acho que uma rotação em Z não dá, né? Pegar no Z90, por exemplo, né? Não pega, né? O gimbal, não dá problema. Independente de eu ter rotação aqui em X, não faz, né? Só na rotação do meio, tá? Porque você pode mudar a direção, tá? Das rotações, ó, se você quiser. Eu quero fazer a primeira rotação em Z, né? Tem que ter todas as 6 possibilidades, né? X, Y, Z, X, Y, que são as 3 matrizes, né? Como você quer combinar elas? Quem é a matriz que é aplicada primeiro, quem é a matriz que é aplicada segundo, quem é a matriz aplicada em terceiro. O gimbal lock acontece só na segunda matriz, tá? Que é aplicada. E depende da ordem que você escolheu para fazer a sua rotação 3D. E se você estiver fazendo a rotação, né? Para pegar um ponto arbitrário da esfera, né? Se você estiver fazendo uma rotação só em X, só em Y, só em Z, e independente, tá? É porque eu falei para vocês, né, que que a rotação de Euler, ela permite você pegar um ponto, fazer uma rotação qualquer arbitrária na esfera, né? Só que para você fazer essa rotação arbitrária na esfera, o que a gente faz? Para pegar um ponto, se eu quero um ponto aqui, e rotacionar para um outro ponto, que não necessariamente faz a rotação de Euler. Não necessariamente vai fazer uma rotação em torno de um eixo de Euler. A gente faz uma decomposição, tá, desse vetor. Você pode decompor esse ponto nos vetores componentes, né? E aí pegando esses pontos componentes, você pode fazer uma rotação usando essas 3 matrizes de rotação, para poder fazer essa rotação arbitrária, né? O problema é que você não controla como é que essa rotação arbitrária vai ser. Depende da ordem que você está fazendo, né? Ele vai fazer 3 rotações, né? Para chegar naquele ponto. Quando você pega um vetor arbitrário por Euler, né? Vetor arbitrário entre aspas, para chegar numa posição arbitrária, né? Então, uma posição A na esfera, que é chegar numa posição B arbitrária, que não tem um jeito de eu fazer uma rotação única por só um eixo, né, para chegar naquele ponto. Você pode fazer 2 ou 3 rotações, só que aí você não tem como controlar matematicamente como é que essas rotações vão ser, tá? Você pode até calcular para descobrir que são essas rotações, mas não tem como controlar quem vão ser essas rotações, né? Tem mais de uma maneira de chegar naquele mesmo ponto, fazendo 2 ou fazendo 3 rotações, é aquele. Eu não falei, não sei se eu já falei, foi aqui não, né? Que eu falei, foi na outra aula. Acho que foi na outra aula que eu falei que sistemas no mundo real, né? Quando a gente está na segundo grau, todos os sistemas que a gente vê, né, de solução, sempre tem, em geral, a maioria tem o quê? Tem solução e tem só uma solução, né? Que aí você vai lá no vestibular e marca a letra B, né? Ou responde 10, professor, né? Você encontra só uma solução. Mas sistemas do mundo real não são assim, tá? Sistemas do mundo real, os problemas têm mais de uma solução ou não tem solução. Né? Esse é o mais comum de acontecer no mundo real. E aí, no mundo real, o que você faz? Você vai fazer, quando o sistema não tem solução, você busca uma aproximação, né? Só porque não tem solução, não quer dizer que você não possa chegar perto, né, da solução, de uma possível solução, que não existe, né? Devido a alguma restrição, né, da equação, né? Por exemplo, sei lá.
um sisteminha aqui. Tem um gimbal lock. Não sei se precisa mostrar isso, não. Mas você pode imaginar, por exemplo, uma equação, uma parábola, né? X ao quadrado, que a raiz é na origem, 0, né? X ao quadrado, 0 é 0, né? Só que a gente define a nossa quadrada de forma que no ponto 0 seja um ponto vazio. Não, a nossa equação é x ao quadrado, tá? Que x nunca pode ser igual a 0. Bom, isso é um sistema que não tem raiz, né? Não tem solução. Porque eu, por default, estou definindo que a raiz não existe, né? Por algum motivo. Pode existir um fenômeno natural desse tipo. É possível você chegar muito próximo do zero, mas você nunca consegue chegar no zero, tá? Por dependente razões, motivos físicos, ou seja lá o que for, tá? Mas independente disso, você consegue chegar próximo da solução, pela esquerda ou pela direita, mas você nunca consegue chegar no zero, porque a função, por definição, que existe no mundo real, não tem o ponto zero, certo? É um exemplo, né? Um exemplo bem fantasioso, mas que demonstra o que eu estou querendo fazer, né? Falar. Certo? E aí o gimbal lock acontece, né, quando você mexe nessas rotações, né, que eu estava mostrando aqui para vocês no Blender, né? Mas aí você vê também no Blender e em outros programas 3D também acontece isso, né? Além de ter essas rotações aqui em X, Y, Z, não sei o quê. E aí como é que o pessoal foge do gimbal lock, só para vocês terem ideia, né? Como é que foge do gimbal lock, professor? Se você não quer mexer com quaternio, eu já vou falar de quaternio. Aí, o que as pessoas fazem é tentar mudar justamente a ordem, tá? Você pode tentar mudar a ordem que as rotações estão acontecendo para evitar o gimbal lock. Sem cair, né? Já que o gimbal lock só acontece na segunda coordenada, né? Você pode tentar mudar a ordem para tentar fugir do gimbal lock. Só que é um trabalho meio trabalhoso, né? Porque se você tem uma cena, um filme acontecendo e acontece gimbal lock várias vezes, você vai ter que ir mudando a ordem que a rotação das matrizes é feita a cada vez que o problema for, né? Nem sempre vai ser da mesma maneira, tá? Mas você pode produzir a mesma rotação. Aqui já está um exemplo, né? Você pode produzir a mesma rotação usando ordens diferentes na rotação da matriz, né? Isso é uma coisa que já acontece, né, em 3D, né, que é uma coisa que você não precisa se preocupar com rotação em 2D, né? Rotação 2D só precisa se preocupar em sentido horário e anti-horário, né? Rotação 3D não. Você tem que, se você estiver fazendo por Euler, você tem que se preocupar também na ordem que a rotação está acontecendo, né? A ordem que as matrizes são aplicadas. Outra coisa que eu gosto de, antes de falar de quaternio, gosto de mencionar, é que embora exista aquela fórmula padrão da rotação da matriz, aquilo ali é a matriz de livro, né? Você pode ter duas matrizes quaisquer que não estejam necessariamente daquele formato, mas que quando uma é multiplicada por a outra, produz aquela matriz, não é? Certo? Produz também o efeito de rotação. Então, teoricamente, essas duas matrizes combinadas são a matriz de rotação também, né? Só para vocês terem ideia, né? Quer dizer que a rotação ela pode acontecer de outras maneiras. Por que eu estou falando isso? Embora tenha a matriz de livro, né? Você pode chegar nela fazendo combinações de outras matrizes. Por que é importante você saber isso? Porque você pode acontecer isso sem querer. Você está aplicando várias matrizes de transformação em cima do objeto e você que viu que em determinado momento você acabou produzindo o efeito de rotação. Você não queria isso, mas você acabou chegando no efeito de rotação. Se você percebeu isso, você pode substituir, né? Fazer logo a rotação direta, se for o caso, né? Se for útil, né, para você. Senão você tem que tomar cuidado, né? Senão... Mas só para você saber que não existe, tá? Existem matrizes equivalentes que podem produzir o mesmo resultado daquela, embora não sejam escritas exatamente naquele formato, pode produzir o formato de rotação quando combinadas, né? Para vocês terem essa noção, né? E aí o que as pessoas fizeram, né? Para deixar os matemáticos, né? Pensaram para poder resolver esse problema do gimbal lock, né?
Isso tem até um livro, para ver quão grave isso é. E tem até um livro, acho que é Apolo 11, tá? Que teve um problema que aconteceu isso. Um foguete que foi no espaço, né? Acho que é Apolo 11, Gimbal Lock, tem um negócio. Apolo 11, que é aquelas missões, né? Apolo 11, se não me engano, é a missão, né? Tem um livro sobre isso. Se pegar o Fight Plane, provavelmente vai falar, né? Mas tinha um livro especial que falava do problema que acontecia. Tem um problema que acontece na missão de Gimbal Lock, né? Que aí você perde. O que é o Gimbal Lock? Então, já que eu estou repetindo aqui, você perde um dos graus de liberdade, tá? De rotação. Porque no espaço 3D você pode rotacionar em 3 direções, né? Se o seu aparelho de gimbal estiver travado, tiver com os 2 círculos um em cima do outro, você lembra que isso é um aparelho. Isso é um aparelho mecânico, né? Aquela história, né, da diferença da matemática para a física, né? Porque na física, quem faz isso, quem faz as rotações é um aparelho mecânico, né? E aí, como você é um aparelho mecânico, quando você rotaciona um círculo, não sei se ficou claro, né? Quando você rotaciona um círculo, você também você acaba mexendo no outro, né? Também. Você pode acabar alinhando os círculos. Se você alinhar os círculos, aí se você tentar rotacionar de novo, em torno daquele círculo, você vai produzir o efeito, vai perder um grau de liberdade. Né? Você tem 3 graus de liberdade, 3 rotações possíveis. Se você entrar em Gimbal Lock, você vai ter só 2 movimentos possíveis. Né? E aí você pode ficar preso em num determinado plano, né? Sem poder sair daquele plano. Tem como sair do Gimbal Lock? Tem, né? Você pode fazer uma rotação em Y, né? Para sair, corrigir aquilo, né? Tá? Mas você tem que calcular isso, né, para evitar o Gimbal Lock. Ou então você pode fazer uma rotação no eixo, que causou um eixo do meio, né? Que causou o Gimbal Lock. Ou então você pode usar o que? Quaternions, tá? Quaternions é o que a gente usa tradicionalmente hoje em dia para fazer rotação. Você vê que aqui os números mudaram, tá? Mas são equivalentes à mesma rotação. Você vê que o DF quaternion padrão é esse aqui, tá? 001. Seria como se fosse aquela quarta dimensão, né? Ó, 001, tá? Vetor linha ou vetor coluna da quarta dimensão. O quaternion, ele permite evitar fazer o Gimbal Lock. As pessoas dizem, né, que permite evitar o Gimbal Lock por causa disso, tá? Porque se eu tenho um ponto qualquer na esfera e eu quero rotacionar ele para um outro ponto da esfera, eu posso fazer o quê? Eu posso só fazer o produto vetor, pegar o vetor que une aquele ponto de origem com o centro da esfera e o ponto de destino com o centro da esfera, faço o produto vetorial, que é eu descubro um eixo de rotação arbitrário, que é perpendicular aos dois, né? Como é perpendicular aos dois, você tem exatamente aquele círculo, né? Que vai unir, que os 2 pontos vão pertencer, né? E agora eu posso só fazer a rotação em torno daquele eixo usando a minha matriz, né? Aplicando o quaternion. Né? Então fica bem mais fácil fazer essa rotação, né? No caso de a rotação de Euler, que você teria que fazer a decomposição em 3 operações, causa problema, por quê? Porque você pode chegar no Gimbal Lock e você não tem controle como essas 3 rotações vão acontecer. Elas podem acontecer de forma diferente, né? Tem infinitas maneiras de acontecer, se você usa, mudando a ordem, né? Ou possivelmente mais de uma solução para o sistema, né? Então você não tem uma única maneira de fazer 3 rotações para chegar naquela posição B final. Mas com o quaternion você consegue definir claramente, né, quem é o seu vetor de rotação, e aí você só tem que se preocupar com o sentido se é positivo. Só tem 2 soluções possíveis, né? Rotação no sentido horário ou anti-horário para chegar naquele ponto. Né? Mas você vai achar uma das 2 possíveis soluções, né? Mesmo no quaternion, né? Mesmo no quaternion você só faz reduzir para 2 soluções possíveis, né? Mas pelo menos é um sistema mais fácil de resolver, é um sistema quadrado, né? Mas o quaternion é preferível hoje em dia, tá?
A matriz do quaterno é esse negócio complicado aqui, né? Gigantesco. Mas não é difícil derivar ela, tá? É trabalhoso. Ia perder muito tempo na nossa aula mostrando isso. E eu não queria fazer isso. Mas, para vocês saberem, quem descobriu isso? Quaternion, né? Quem descobriu isso? Quaternion, se eu não me engano, foi o Hamilton. Né? Deixa eu ter certeza. Hamilton, Quaternion. Exatamente. Quaternião, né? Em português o pessoal chama de quaternião. Eu não gosto não desse. Eu falo quaternião. Mas tem gente que chama de quaternião. Quaternião. Ternião. Ternião. Quaternião, né? O que é a ideia, né? Você tem um espaço, o espaço, o que é os números complexos, né? Os números complexos você já deve ter aprendido, né? X, Y, Z, eles são que a gente chama, né, na terceira dimensão, na segunda dimensão, no espaço euclidiano, são todas retas de números reais, né? São sempre números reais que a gente está trabalhando, né? Você está trabalhando no R3 ou no R2, né? Mas não precisa, né, fazer desse jeito. Existe o espaço complexo, né? O espaço complexo, como é que ele é? Ele é formado por um número real, né? E um número imaginário. Você lembra dessa história? Que aí o I, ele é a raiz de -1, né? Por definição, a coordenada imaginária é essa raiz de -1. Por que, pessoal, as pessoas fazem isso? Porque existem sistemas, tá, que não tem solução, que não teriam solução se não existisse espaço complexo, né? Um exemplo clássico disso seria x², né? Igual a -1, né? Esse sistema aqui, a única solução possível para ele, né, é mais i e menos i, né? Porque dá raiz. Se você tem que existir os números complexos para ter uma solução para esse sistema. Senão ele não tem solução real, né? Então aquele conjunto que a gente considera maior, né? Então, os números complexos, você adiciona essa coordenada imaginária. Só que talvez vocês tenham um problema que surge, né? É onde é que está essa coordenada imaginária, né? Se eu já tenho um sistema tridimensional, né? Que nesse caso aqui, isso aqui é um sistema unidimensional, né? Isso aqui é uma função que só tem uma coordenada de entrada e está produzindo uma saída, né? É um sistema unidimensional. Ou então bidimensional, no máximo, né? Mas aí onde é que está o cara, né? Onde é que está o número, se as duas coordenadas são reais? Como é que a gente faz isso? A gente cria uma... Aqui no caso não tem problema, que a terceira coordenada seria quem? Seria ou o espaço, seria a segunda coordenada, ou seria a terceira coordenada, né? Mas aí no espaço 3D, que é essa quarta coordenada, né? É a direção dos espíritos, né? De novo, o vetor perpendicular apontando na direção da imaginação, né? A coordenada complexa. Só que aí ela está presa a quem? Ela está presa ao eixo X, ao eixo Y, ao eixo Z, né? Se você fizer nos três, né? As 3 dimensões, você vai ter 6 dimensões, né? Enfim, o que o Hamilton teve a ideia é que ele pensou assim, para que precisa ter só uma dimensão imaginária? A dimensão é imaginária? Por que a gente não cria 3 logo? Para quê, né? Se já tem uma dimensão, para que só vai usar uma, né? Por que eu não posso usar 3? Essa é a ideia dele, tá? O quaternion, você tem uma coordenada real, aí depois você tem uma coordenada imaginária apontando na direção do eixo X, né? Uma coordenada imaginária apontando na direção do eixo Y e uma coordenada imaginária apontando na direção do eixo Z, tá? Todas elas aqui, a I e JK, são raiz de -1, tá? Raiz de -1, raiz de -1, raiz de -1. Isso aqui são coordenadas imaginárias. Como são coordenadas imaginárias, né? Ele pode definir... Tem algumas coisas que faz sentido, né?
ele não pode ter, por definição, né, já que são coordenadas imaginadas, i ao quadrado, né, é igual a menos 1, né? I ao quadrado é igual a j ao quadrado, né? Que é igual a k ao quadrado, que é igual a menos 1, né? Tá, isso aí não muda, né? Mas a gente pode definir, né, I, J, K, como é eu que estou criando as coordenadas imaginárias, eu posso definir qual é o sentido delas, né? Então, ao definir o sentido delas, eu posso dizer que I vezes J, né? Se eu fizer o produto vetorial de J, na verdade, acho que o produto vetorial eu defini com arroba, né? E J dá igual a K, e o produto vetorial de J por K dá igual a I, se eu não me engano, e de K por I dá igual a J. E se eu fizer ao contrário, J por I dá igual a menos K, né? K por J é igual a menos I, e I por K é igual a menos J. Menos J, né? Tá certo. Aqui por quê? Porque nós estamos colocando o papel de Hamilton agora, né? Eu estou criando o quaternion pela primeira vez e eu estou definindo as propriedades dos elementos, como é que eles se relacionam. Ao fazer isso daqui, ao definir o produto vetorial, né? Eu estou usando a mesma definição do produto vetorial que eu já ensinei para vocês, só que eu estou definindo, quando eu digo que I, produto vetorial de I por J é igual a K, eu estou dizendo qual é a ordem do meu sistema, quem é o meu sentido horário e quem é o meu sentido anti-horário. Certo? I por J é o sentido horário, J por I é o sentido anti-horário. Quer dizer que quando eu estou avançando, né, I, J, K, da esquerda para a direita, eu estou avançando no sentido horário, e da direita para a esquerda, no sentido anti-horário. Quem define sou eu, porque eu estou criando o sistema neste momento. Tá? Aí existe, lógico, outras propriedades que são comuns a todos eles, né? Mas isso aqui é importante por quê? Porque como o quaternion é feita por eles, né? Você vai chegar nesses problemas, né? É mais comum o pessoal fazer logo assim, tá? Por incrível. Você vê em livros desse jeito aqui, tá? Já aparecer I ao quadrado, o pessoal colocar assim, né? Também. Sou eu que estou definindo, eu defino do jeito que eu quiser, tá? Eu sou Hamilton, eu estou criando meu sistema, meu espaço, como eu disse. Em matemática, você faz o que você quiser, desde que você seja consistente, ninguém vai reclamar do que você fez, não. Se bem que na hora que o Hamilton fez, né, e descobriu isso pela primeira vez, né, e aí volta aquela discussão, tem gente que reclamou, né? Tem muitos cientistas. Para que você está fazendo isso? Não sei o quê, está adicionando um grau de complexidade absurdo. Que nem eu reclamei, né? A questão também das matrizes, né? Mas tem gente que vai reclamar, certo? Mas, enfim. Aqui ele reclamaram, você vê, e é sério, tá? Se você procura aquela história aqui. Até é curioso, já que a gente está passando por esse momento que tem esse negócio de fake news, né? Só dar lá para o parênteses falar disso. Que na época, muitos colegas deles falaram, falaram mal do cara mesmo. Que se você procurar na internet, você encontra as pessoas falando mal do que é tipo um objeto do demônio, né? Enfim, eles fazem um negócio. Tem as críticas, né? Que você pode ler na internet dos colegas em relação ao Hamilton que os caras fizeram por ele ter inventado o quaternion, né? Que é um sistema. Porque o Euler já produzia rotação, né? Ele fez um sistema muito mais complexo que ninguém via utilidade na época, né? Hoje em dia a gente já vê utilidade é usada em todo software 3D, tá? Todo software de modelagem 3D usa o que Hamilton inventou, tá? Mas na época que o Hamilton inventou, todo mundo caiu. Não todo mundo. Mas teve muita gente que caiu em cima dele, né? Colegas cientistas que meteram, né? meteram a crítica severa, né? Já que o cientista não se ofende, né? Ele só critica severamente, né? Criticaram severamente o trabalho dele. Mas depois, mais tarde, descobriram. Inclusive, quando o cara descobriu isso, diz a lenda, não. Se você for na cidade do Hamilton, tá lá escrito, ele escreveu na pedra. Ele estava passando numa ponte, ele teve um momento de iluminação e ele escreveu na pedra, na ponte, a fórmula lá. E tem lá para você ver, se você for visitar
a cidade do Hamilton tem isso, na ponte, escrita lá na pedra. IJK, não sei o quê. As regras que ele escreveu. Não sei se tem todas essas regras, mas tem algumas dessas regras aqui, lá escrito, que ele escreveu na ponte, quando ele descobriu. Ele estava matutando isso. E não foi assim, tá? Mostrar para vocês, né, um negócio assim, né? A gente faz, eu fiz aqui, sei lá, 30 segundos, mas para ele descobrir isso aqui, né, para ele pensar nesse sistema, né, não foi tão fácil. Ele demorou, talvez, não sei quantos anos ou semanas, meses, ele matutando e como resolver um problema que ele queria, tá? Com essa resolver um problema, ele conseguiu resolver o problema usando quaternions, né? O problema é que a solução que ele encontrou já existia outro meio de resolver, se eu não me engano. E aí por isso que o pessoal meteu a chulapa em cima dele. Mas ainda assim, né, ele conseguiu publicar, blá, 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 hoje em dia é usado direto. Certo? Então, esse sistema que você tem uma coordenada real e 3 coordenadas imaginárias. Se a gente fosse fazer isso para x, y, z, né, já ficaria o quê? Ficaria um sistema com... Para cada um, ficaria 3, 4, 3, 6, 9, né? 12. Ficaria 12 dimensões, né? Ou então, não, se só adicionar as 3, ficaria 6, né? Se você quiser, as 6 dimensões, né? Mas se você quisesse fazer as 3 imaginárias independentes para cada um dos vetores canônicos, né, daria 12. Ou então 6 no mínimo, se você quiser aproveitar entre elas. Mas enfim, isso depende de você como você vai fazer. Mas nesse caso aqui, o que a gente imagina para facilitar a nossa vida, né? A gente imagina exatamente isso que eu falei, que o I é o eixo X, o J é o eixo Y, o K é o eixo Z imaginário, tá? E aí a parte real é que estaria apontando na direção da quarta dimensão, né? Que seria essa quarta coluna aqui, né? Tá? E aí o que a gente faz? A rotação por quaternions é feita dessa maneira, ó. Você pode aplicar essa matriz diretamente em cima de um ponto, x, y, z, w aqui do lado, tá? Ou x, y, z, 0, tá? Só que você tem que fazer... ou você pode fazer essa multiplicação de quaternions, tá? Ó, de Q P por Q e conjugado por P. Q por P e P vezes conjugado, tá? Isso é a rotação de quaternio. O que é um conjugado? Conjugado, né? Que é esse cara aqui, que é asterisco, que eu coloquei no slide, ó. O asterisco, o conjugado desse cara aqui, é esse cara aqui, tá? Só trocar o sinal, tá? Isso aí não muda. É a mesma ideia, né? Se não se lembra que é conjugado, é isso, tá? E aí, se você fizer o produto escalar do vetor por ele mesmo, né? Você vai obter o que? A ao quadrado, né? Mais... é o produto escalar dele por ele mesmo, né? Mais b ao quadrado, né? Porque aqui daria mais b por menos b, daria menos, né? Só que aí aqui i ao quadrado dá menos 1, né? Então fica mais b ao quadrado, mais c ao quadrado, mais d ao quadrado, né? A gente tem ou seja, mesmo no caso do quaternio, se eu faço o produto escalar dele por ele mesmo, raiz do produto escalar dele por ele mesmo, eu obtenho o tamanho do meu vetor representado no formato de quaternio, um vetor de 4 dimensões, tá? Então esse aqui é o conjugado. Para você fazer a rotação de quaternio, tudo que você tem que fazer é pegar esse cara aqui, tá? Eu não vou fazer isso aqui na prática, tá? Aí aqui tem o ponto x, y, z, 0, vamos dizer, e multiplicar por esse aqui. É esse aqui que você faz. Sendo que, né, como isso aqui é um vetor quadridimensional, né, que eu falei para vocês, a gente representa assim, tá? Na verdade, de notação, tá? Isso aqui é só questão de notação. É porque na matemática, quando a gente faz CA mais BI, né, você já entende, por default, né, na nossa cabeça, a gente sabe que não dá para somar, né? A com BI, porque são coordenadas, porque uma coordenada é imaginária, né? E aqui, no caso, como são 3 coordenadas imaginárias, essas imaginárias estão diferentes, são direções diferentes, né? Você também não pode somar elas, né?
Então, na prática, isso aqui é como se fosse um vetor de 4 dimensões, né? É esse que eu estou fazendo, tá? Transformando isso aqui num vetor, num ponto de 4 dimensões, isso aqui num vetor, num ponto de 4 dimensões. Eu sei que parece pode ser um pouco confuso para vocês, mas isso aqui é a maneira tradicional de representar na matemática. Isso aqui seria a maneira geométrica, né? Que é um ramo específico da matemática, ou certo? De representar a mesma coisa, de representar o mesmo valor, tá? o mesmo vetor. Na verdade, quando você faz isso, a gente nem coloca isso aqui, tá? A gente coloca assim. Precisa ter o IJK aqui, né? Certo? Mas eu gosto de deixar, eu deixo eles aqui pelo seguinte fator, tá? Pela seguinte razão. Mas como se você sabe quem é o seu espaço, né? Você nem precisaria de colocar o IJK aqui, né? Você poderia só deixar assim, A, B, C, né? A menos B menos C menos D. Mas para que eu deixei ali do lado? Aí agora que eu vou falar, né? Como é que a gente chegou naquela matriz ali? X, Y, Z, W, né? Na verdade. É fazendo essa operação aqui, tá? Você pegando A, multiplicando por X, né? Aí A multiplicando por X, A multiplicando por Z, A multiplicando por Y, A multiplicando por Z, A multiplicando por W, né? Aí depois, sei que para chegar naquela anotação específica, eu tinha que colocar talvez, ficar igual do slide, né? Teria que fazer assim. Eu já usei ABCD, né? Vou deixar aqui, tá? Vai chegar no mesmo resultado do slide, tá fazendo assim, só que aqui em vez de ser X, Y, Z, W, do jeito que tá aqui no slide, tá? Vai ser A, B, C, D, tá? O X vai ser o A, o Y vai ser o B, o Z vai ser o C e o W vai ser o D, tá? Só muda isso. Não pensei isso na hora de fazer. Mas você vai fazer o quê? Você faz a multiplicação de A por X, A por Y, A por Z, A por K, né? Aí depois, distributiva, tá? Você está fazendo a distributiva. Aí depois, B por Z, B por Y, B por Z, B por W e tal, né? Faz isso para todas elas, tá? Acho que dá para até deixar assim. Fica mais simples, né? Talvez, não sei. Não ficar mudando as nomenclaturas direto. Não sei o que vocês acham mais fácil. Depende da pessoa, né? Enfim, mostrei várias maneiras de fazer a mesma coisa. Talvez isso aqui seja mais fácil, né? O que a gente vai fazer? Porque aí você pode só fazer, não precisa se preocupar com produto vetorial, né? Só com multiplicação. Aqui eu faço A por X, A por Y, A por Z, A por W, né? Como se isso aqui fosse variáveis, né? É a mesma maneira, são maneiras diferentes de escrever a mesma coisa, tá? Aqui eu teria que fazer o produto escalar, né? Quando eu estava fazendo aquele caso. Quando eu considero como vetores, eu tenho que fazer o produto escalar. Quando eu considero como desse jeito, na notação matemática, aí não, né? Só distributiva. Por isso que depende de você. Se você colocar aquele formato de vetor, você tem que fazer o produto escalar, tá? Se você colocar desse formato aqui, é só aplicar distributivo. Aí o que eu faço, ó? A vezes X, mais A vezes Y, mais A vezes Z, mais A vezes W, aí depois BY vezes X, BY vezes Z, produto escalar individual, né? BY vezes X, BY vezes Z, BY vezes... Faz toda essa multiplicação, né? Sendo que aí você vai ver que ainda permanece as coordenadas I, J, K, né? E agora você faz de novo, agora multiplicando pelo conjugado, tá? Quando você fizer essas duas multiplicações, é só aplicar a distributiva, tá? Não vou fazer isso aqui porque demora muito. Você vai chegar num sistema que tem tipo uma expressão aqui, tá? Uma expressão, né? Para multiplicar por x, uma expressão do tipo algo assim. Deixa eu. Como é que eu posso colocar isso? RI mais SJ mais RSTK mais U, RSTU, né? W, tá?
mais, nesse caso aqui, para essa notação que eu estou anotando, né? Vai chegar no Y, no Z, aí esse aqui é linha, duas linhas, coisa chata, duas linhas, estou em português, né? Tá? E aqui é linha, 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 duas linhas, né, que sobrou. Tá? Realizando essa distributiva aqui de cima, né? Deixa eu tentar colocar aqui, ela trazer. Bom, realizando essa equação distributiva aqui, né? Dando essa mesma notação para tentar deixar o mais simples possível. Tem outras maneiras, tá? De escrever essa mesma fórmula e chegar no mesmo resultado, tá? Estava pensando, tentando explicar para vocês aqui, eu acho que eu cheguei, acho que essa daqui talvez seja mais simples, talvez, não sei. Se você tiver problema, mande um e-mail que eu te mostro a segunda maneira, tá? Te mostro outra maneira de fazer a mesma coisa. Mas essa aqui é usando aquela notação de números complexos que você já conhece. É só fazer a distributiva, sem se preocupar com produto vetorial, produto escalar, nem nada. Só pegar os números, dois quaternions, e aqui o nosso... Só tem esse detalhezinho, né? O nosso vetor x, y, z, w vai virar esse cara. X mais y mais z mais w, tá? E a gente vai fazer essa multiplicação distributiva aqui, e depois o resultado dessa operação vai ser multiplicado aqui. Poderia fazer no outro sentido? Poderia, tá? Não tem problema, né? A ordem aqui não altera, desse caso aqui não vai alterar. Você chegando aqui, você vai chegar nesse sistema no final, tá? E esse R aqui é bem mais complexo, tá? Esse R vai ser uma expressão formada por A, B, C e D, possivelmente, tá? Formado por esses coeficientes, que aí vai formar esses caras daqui, ó. Certo? Que aí forma essa matriz, né? No caso, nesse caso aqui, por exemplo, o R vai ser, depois que você fizer essas duas multiplicações distributivas, vai chegar nisso daqui, ó. 1 menos 2b ao quadrado menos 2c ao quadrado, né? Aí o S vai ser 2 vezes AB menos 2 vezes CD. Aí o T vai ser 2 vezes AC mais 2 vezes BD, certo? E aí o U vai ser 0, né? Nesse caso aqui. Então, aqui no caso, tanto o U, todos os U's vão ser 0, né? O linha e o 2 linhas vão ser 0, né? Mas esses caras, todos esses aqui, o R linha vai ser esse aqui, né? 2 vezes A mais B mais 2 vezes CD, né? Certo? Você vai chegar exatamente nessa matriz. Isso eu disse não é tão complicado, tá? Você só tem que seguir essas regras aqui, tá? E quando você fizer a distributiva, né? Você vai ter uma hora que vai multiplicar, por exemplo, BI por DK, né? Aí como é que eu faço? Eu multipliquei BI por DK, aí tem I e K na mesma expressão, se tem I e K na mesma expressão, aí você vem aqui nessas regrinhas de Hamilton, I e K é para virar menos J, tá? É isso que você tem que fazer, tá? Você vai chegar nessas... E quando você fizer todas as simplificações, você vai ter só um valor para X, um valor para J, né? Um valor para K, um valor para... Você vai chegar, né, no IX, no IJ, no IK, você vai chegar no IY, JY, IKY, você vai chegar no IZ, né? E como são duas multiplicações, você vai ter o quê? Vai ter dois coeficientes imaginários sendo multiplicados por si e um número escalar, né? Essa multiplicação desses dois imaginários vai produzir um novo imaginário ou vai produzir menos um, né? Que vai virar escalar, né? Você vai chegar exatamente nessa expressão aqui, tá? Fazendo aquela multiplicação distributiva, que é essa daqui. Tem gente que prefere, na hora de você fazer no computador, professor, o que você faz? Depende, eu já vi pessoas que fazem a distributiva, né? Desse jeito aqui, ou você pode fazer no matriz. Na prática vai ser o mesmo cálculo, né? Sendo que aqui você está deixando para fazer o produto escalar dos coeficientes,
ainda tem que fazer o produto escalar dos coeficientes, né? Multiplicar isso aqui pelo vetor para produzir o resultado, né? Do valor de x, né? Isso aqui vai ser o produto escalar dessa linha pelo vetor, né? Aí depois dessa linha pelo vetor, dessa linha pelo vetor do ponto que eu estou querendo rotacionar, né? Que você pode rotacionar tanto pontos ou vetores, né? E aqui, né? Também, que aí preserva a quarta coordenada, né? Certo? Isso aqui é a maneira que eu tenho que explicar para vocês como é que é a maneira que você chega nessa matriz, tá? Eu sei que é complexo, e realmente é complexo, né? Como eu disse, foi o Hamilton que criou isso, ele criou um sistema, além do que vocês conhecem dos números complexos, ele criou um sistema de 3 coordenadas imaginárias, com uma coordenada real, né? Definiu aquela ordem das operações, diz que J é igual a menos K, né? JK é igual a menos 1, né? Multiplicando, né? Você pode imaginar como produto vetorial, mas ele chamou de multiplicação. Ele define do jeito que ele quiser, né? Ele que está, se lembra? É ele que está definindo. Se ele está definindo, eu posso dizer, é a mesma coisa, é o mesmo que dizer, certo? Que x elevado a z é igual a w. Não sou eu que estou criando o sistema? Então, se eu disser que x elevado a z é igual a w, né? Por que não? Não sou eu que estou criando, x elevado a z é igual a w. Né? Sou eu que estou criando, e eu estou dizendo para você que dentro do meu sistema, que eu estou criando matemática, x elevado a z é sempre igual a w. Pronto. Né? Faz o quê? Tá certo. Desde que todos os seus cálculos obedeçam essa regra, não tem problema. Foi exatamente isso que o Hamilton fez. Tá? Ele definiu e aí ele descobriu que tem uma aplicação prática, né? Para ele, acho que ele resolveu um problema, acho que foi temperatura na época. Alguma coisa a ver com temperatura. Aí aplicou a distributiva, né? Você chega nessa matriz, aí você tem essa matriz aqui que permite você fazer em rotação em torno de um vetor, né? Agora faltou dizer o quê? Quem é esse vetor, né, professor? Você já me explicou para a gente o que é um quaternio, como é que Hamilton chegou nessa matriz aí, mas e aí, como é que eu... Agora eu estou lá, estou diante de um programa do Blender, né? Eu quero fazer a rotação, fiz lá o produto vetorial, sei quem é o meu vetor, que eu tenho que usar para rotacionar o ponto na esfera de A para B, beleza? Já sei quem é o meu vetor, agora como é que eu transformo isso em quaternio, né? Você transforma dessa seguinte maneira, ó. Você pega, calcula quem é o ângulo que você está querendo rotacionar. Como é que você calcula esse ângulo? Você faz o produto, não tem aqueles vetores que você acabou de usar para fazer o produto vetorial, né? O vetor que une o ponto de destino com a origem, ou o ponto de destino com o centro da esfera e o ponto de origem com o centro da esfera, você forma um vetor, tá? Esse vetor, se você fizer o produto vetorial, você vai obter o eixo de rotação do quaternio. Se você fizer o produto escalar entre eles, né, desses vetores normalizados, você tem que normalizar eles, você vai obter o quê? O ângulo entre esses dois vetores, tá? Você obtendo esse ângulo, vamos dizer, que é o ângulo menor que tem, tá? Porque tem duas direções, né? 300... A não ser que seja 180, né? Mas se for 90, né? Do outro lado é 270, né? Se for 60, do outro lado é 300 graus, né? Então, quando você aplica, eu não sei se eu falei isso antes, mas quando você faz essa regra do produto escalar para calcular cosseno, que é igual ao cosseno do ângulo entre dois vetores, né? Cosseno, o produto escalar de dois vetores normalizados, quer dizer, que foram divididos pelo seu tamanho, é sempre igual ao cosseno do ângulo entre eles, tá? Esse cosseno do ângulo entre eles, esse ângulo entre dois vetores no espaço 3D, no espaço 2D, é sempre o menor ângulo que existe entre os dois vetores, né? A não ser que seja 180, né? Que aí o menor por default é igual aos dois ângulos, né? Mas, ou seja, tem dois menores, né? Mas para todos os outros sempre tem um dos menores, né? Ele vai pegar numa das direções, das menores direções, vai resolver esse ângulo, né? Então você faz o produto, de novo, são operações simples que você já sabe fazer em teoria. Produto vetorial, pega o vetor. Produto escalar, pega o ângulo.
E normalizado, tá? Melhor normal. Dá para fazer com rotação quarterno sem normalizar? Dá, mas dá mais trabalho, tá? É melhor você normalizar, que aí você não precisa. Vai aparecer na equação aqui da rotação quaterna, você vai ver que em alguns lugares aparece uma letra S aqui, tá? Essa letra S é quando você está fazendo rotação quaterna não normalizados, tá? Se você ver, né? Ah, eu fiz rotação quaterna, na quaterna está aparecendo uma letra, está aparecendo, em vez de só 4 letras, está aparecendo 5 letras. Onde é que dessa quinta letra aí que o professor não falou para mim? É por causa do módulo, tá? É por causa que ele está fazendo a rotação para um quaterno que não está normalizado, tá? Para um vetor não normalizado. Então, você faz o quê? O que eu faria, né, na hora de fazer uma rotação quaterno? Você pega o ponto de origem, ponto de destino na esfera, encontra quem é o vetor, né, em relação ao centro, normaliza esses dois vetores, quer dizer, divide pelo tamanho deles, que é a raiz do produto do vetor por ele mesmo, né, divide o vetor pela raiz do produto escalar do vetor por ele mesmo. Está normalizado? Faz o produto vetorial, pega quem é o vetor no nosso eixo de rotação, faz o produto escalar, você tem um ângulo, divide esse ângulo por 2, tá? E agora é só aplicar essa regrinha aqui do slide, tá? Seno desse ângulo dividido por 2, né? Vezes a coordenada x do meu eixo de rotação. Seno do ângulo dividido por 2 vezes a coordenada y do meu eixo de rotação. E seno da coordenada do ângulo dividido por 2 vezes a coordenada z do eixo de rotação. O ângulo w, a quarta coordenada w do meu quaternion vai ser o cosseno desse ângulo, né? Veja a vantagem, ó. Se você estiver fazendo... Se você tiver... Acho que não tem como pegar direto não, né? Não. Eu teria que fazer de qualquer jeito, você tem que fazer... Dá para até diminuir, né? Você pode calcular o seno a partir do cosseno, né? Seria pegar o ângulo, dividir por 2, calcula o cosseno, e a partir do cosseno você pode calcular o seno, né? Certo? Mas não dá para aplicar direto, tá? Então, cuidado, não dá para aplicar o cosseno direto que você descobriu pelo produto escalar dos dois vetores, não. O produto escalar pelos dois vetores é igual ao cosseno, cosseno do ângulo, né? Perdão. Aí você tem que aplicar o arco cosseno para pegar o ângulo, né? Pega o arco cosseno do produto escalar dos dois vetores, pega o ângulo, esse resultado, divide por 2, aplica o cosseno, né? Que aí você vai fazer... Porque aqui é como se tivesse duas rotações, tá? Que você está fazendo. Q por vezes P e P vezes Q. Você pode imaginar isso aqui como sendo duas rotações. Como são duas rotações, para você produzir o mesmo resultado, tem que ser 15 graus e 15 peixes. Tem que ser o mesmo ângulo, tá? Por isso você divide por 2, para até dar um sentido na cabeça de vocês. Certo? E aí, se você quiser mais explicação, se você ainda está achando quaternion e quaternion é um assunto complexo, tá? Não é um assunto trivial. Interactive Video. Eu encontrei um tutorialzinho sobre quaternions que ajuda bastante, que é esse aqui, ó. Explorable Videos. Se você quiser ver depois desse cara aqui, tá? Eu sei que quaternions é um assunto complexo, tá? Independente que eu seja o melhor professor do mundo, você não vai entender quaternions da primeira vez que você ouvir falar deles, tá? Se você quiser se aprofundar mais, você pode ir pegar esse tutorial aqui, que é muito bom, que ele explica passo a passo o que está acontecendo na quarta dimensão, tá? É outra justificativa, porque aquilo que eu mostrei para vocês, né, é a maneira que é ensinada tradicional nas faculdades, né? Como é que Hamilton chegou ao sistema e como é que ele chegou na matriz. Mas eu quero entender por que aquelas fórmulas fazem sentido. Né? Por que aquela operação, mexer com vetores em 4D, está produzindo uma rotação em 3D. Né? Se você quer entender isso, a melhor série de vídeos o melhor tutorial de explicação que eu já vi é esse desse cara aqui. Se não me engano, acho que um dos dois aqui é professor. O Grant Sanderson, ele faz Tribu One Brown, ele faz tutoriais de matemática lá no YouTube, tá? Muito bom os tutoriais dele.
uma espécie de Salcan da vida. E ele se juntou com esse Ben Ita, ele fez uns videozinhos exploratórios, que você pode mexer dentro do vídeo. Ó. Você dá play, é algo que provavelmente vocês nunca viram na vida. Ó. Enquanto ele está falando, tá vendo? Isso é um vídeo. É um vídeo e eu posso mexer no vídeo. Ó. Conforme ele está dando play aqui, ó, eu posso mexer no vídeo, mexer nas variáveis aqui, ó. Certo? Isso aqui vai te dar uma noção melhor, tá bom, obrigado, do que é o Quaternion. E ele usa um sistema bastante interessante que eu já tinha aprendido, aprendi por fora também, né? Ninguém me ensinou isso não. Que é uma ideia de você imaginar a ideia de um ser 2D vivendo num plano, né? Imagine assim, se nós fôssemos 2D, né? Se nós fôssemos figuras achatadas, eu sou um triângulo vivendo no plano, a terceira dimensão, né? Eu sou uma criatura, um triângulo vivendo na superfície desse celular. Existe todo esse espaço aqui na realidade, mas eu que sou um triângulo, eu só vejo esse espaço aqui do meu celular, né? Que é o plano que eu vivo, que eu existo, toda a minha frutas, animais, tudo que eu consumo, que eu interajo, eu só consigo mexer quem está naquele plano. Coisas fora desse plano, não, para mim não existe, eu não sei, né? Pode existir um óculos aqui flutuando no espaço, né? E eu não sei que ele existe, porque eu nunca vi nada parecido com um objeto tridimensional no meu plano, certo? Ele usa essa ideia, isso não é a ideia original deles, tá? Mas eu li sobre um livro de quarta dimensão. Eu li quando eu estava estudando sobre a quarta dimensão. Tem um livro que eu li de matemática sobre isso. Ele usou esse mesmo paradigma. Não sei quem foi que surgiu com essa ideia primeiro, dessa criatura. E ele faz isso gradualmente, tá? Pensando primeiro que a gente é só um ponto que vive numa reta. E aí, segunda e terceira dimensões são coisas alienígenas para aquele ponto. Depois, uma figura 2D vivendo no plano. Aí, terceira e quarta dimensões são alienígenas. Por que ele faz esse incremento? Porque aí depois ele chega na terceira dimensão, né? Que é a dimensão que a gente vive. E aí ele diz, talvez exista algo na quarta dimensão que a gente não consegue ver, né? Na quarta, quinta dimensão. Mas essa quarta e quinta dimensão pode interagir com a nossa terceira dimensão, né? Por isso que eu falei que é o mundo dos espíritos. Porque se o mundo dos espíritos é a quarta dimensão, um fantasma poderia aparecer e desaparecer da nossa dimensão. Faria perfeito sentido, não é nada de outro mundo. Faz perfeito sentido matemático. E não somente isso, mas também serve para ajudar a explicar Hamilton, né? Que a gente imagina, quando a gente está mexendo em quaternions, o que a gente está mexendo? A gente está mexendo numa esfera de 4 dimensões, tá? Em Euler, a gente está mexendo o quê? Numa esfera tridimensional, né? E eu posso mostrar para vocês a esfera, posso ir lá no Blender e mostrar como é que a rotação está sendo feita, né? O que está acontecendo na realidade. Eu até mostrei para vocês o que estava acontecendo com a Terra, né? Fazendo aquele círculozinho branco. Mas aquilo ali é só o resultado da operação. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo é mexer numa esfera em 4D, tá? É uma esfera de 4 dimensões, que a gente, ser humano, tem nem como visualizar isso. Aliás, tem como visualizar. Como é que visualiza isso? Através de projeções, né? Através da sombra, né? Como é que o óculos poderia ser visto pelo triângulozinho vivendo aqui na superfície do celular? Através da sombra, né? Eu coloco na frente de uma luz, a luz projeta uma sombra no plano que o triângulozinho vive, aí ele vai ver uma sombra, né? Na superfície, no plano que ele vive. Ele não vai ver o óculos, mas ele vai ver a sombra, né? A projeção. A gente consegue. É assim que em geometria que a gente visualiza objetos tridimensionais, de 4 dimensões, de 5 dimensões, de 20 dimensões. O problema é, como você pode imaginar, né? Conforme eu rotaciono o óculos, né? A sombra vai mudando, né? Então fica tipo um objeto altamente alienígena, né? Para o cara que está lá no 2D, parece um negócio assim. Meu Deus, o óculos está se deformando, está virando, né? Ele nem sabe, né? Que é um óculos, mas enfim, esse objeto estranho está se deformando e muda de forma. Parece que
parece que a massa dele está se alterando, né, com o passar do tempo, e não é, né? É só, de repente, um objeto que está girando lá no espaço 3D, né? E a mesma coisa no objeto 4D, tá? No caso quatérnio 4D, a gente está fazendo a mesma coisa, né? A gente define um vetor, define uma esfera 3D a partir daquele vetor, né? E está fazendo e ainda mais, né? A gente faz uma simplificação de forma que quando a gente multiplica pelo conjugado, para que em vez de a gente rotacione segundo a esfera, né, dado o vetor, a gente consiga rotacionar só um círculo dentro da esfera 4D. Tá? É isso que está acontecendo na prática. Tá? A gente está rotacionando uma esfera de 4 dimensões. Mas ao rotacionar essa esfera unitária de 4 dimensões, a gente está fazendo de uma maneira inteligente para que isso produza apenas uma rotação de 3D. Uma rotação numa esfera 3D, que é uma rotação no círculo, né? Certo? É isso que é a rotação do quaternions na prática, né? Mas para entender isso, eu tentei explicar o melhor que eu pude para vocês, tá? Mas se você quiser ir mais a fundo, eu recomendo dar uma olhada nesse tutorial. E eu digo isso porque você não vai encontrar ninguém que explique desse jeito. E aquele tutorial que eu acabei de mostrar para vocês. A melhor alternativa sou eu. Se você não gostou de mim, a segunda melhor chance é aquele tutorial. Em faculdade nenhuma eu garanto que você vai encontrar isso. Primeiro, porque vídeo interativo é uma tecnologia que nem todo mundo sabe mexer. E segundo, porque o Painter, o cara, enfim, ele tem uma didática própria que é bem... que ele faz com o intuito de pegar o leigo, né? Ele não assume que você sabe de tudo que está sendo falado, não. Ele assume, ele sempre... Eu acho isso legal, de vídeo de YouTube, sabe? Que é uma coisa que Salkan tem, que o Ray Anderson também tem. Os melhores caras que ensinam no YouTube, eles sempre partem do princípio que você não sabe nada. Ele nunca diz assim, assumindo que você sabe como o conceito funciona. Nunca fala isso. Ele sempre assume que você não sabe nada e ele vai construindo o conhecimento. E aí, por causa disso, né, ele produz os melhores tutoriais, né? Tem um canal famoso, ganha muito dinheiro, né? Enfim. Então, é assim que você faz o rotação quatérnio. No caso aqui de... Eu acho que não, como já está passando o tempo, eu não vou poder mostrar um exemplo, né, no Blender. Mas na próxima aula eu mostro para vocês um exemplo no Blender como é que a gente faz a rotação, tá? Mas só para ver aqui, ó, se eu rotaciono em X, ó, ele produz, né, um quatérnio correspondente àquela rotação em X em Euler, né? Dá para produzir mesma coisa que eu fiz aqui usando o Euler, tem um correspondente usando quatérnio, né? E do mesmo jeito, né? Se eu rotaciono por Euler, por quatérnio, e eu olho o Euler, tem uma rotação correspondente também, né? Embora aqui os vetores do Gimbal Lock tenham mudado, né? Ó, certo? Qualquer rotação que eu faça por quatérnio, ó, quando eu vou lá para o Euler, o Gimbal Lock mudou, mas eu consigo chegar na mesma posição, né? Eu já tenho outra aula agora, eu não posso me estender demais, mas o quatérnio já está encerrado, certo? Aí na próxima aula a gente vai falar de mudança, vai terminar essa parte de matrizes, vou só falar de mudanças de base, combinação de matrizes, e eu acho que encerra. Eu fechei, não deveria ter fechado, mas eu achei que já está próximo, tá? No final é porque quatérnio é um assunto que vale uma aula inteira, tá? Na verdade, a gente pode até dar várias aulas de quatérnio. Mas para a gente não usar muito tempo, né? Pelo menos uma aula sobre quatérnio, tentei ser... E rotação, né? Rotação e quatérnio. A gente colocou rotação por Euler junto, é o suficiente. Agora, é porque eu também tenho fascínio de entender, sabe? Eu gosto de todo conceito matemático que eu aprendo novo, eu gosto de entender o que eu estou fazendo, né? Eu não sei se vocês são como eu. Tem gente não, que só pega o quatérnio, né? Decora aquelas regrazinhas que eu vou mostrar para vocês, revisar para vocês na aula que vem rapidinho, e só aplica, né? Pega aquela matriz, copia, né? Escreve um programa que copia aquilo, pronto. Que a rotação que tem nos programas 3D, no GLSL, se tiver no GLSL, em geral é a rotação de Euler, tá? Tem bibliotecas que implementam rotação por quatérnio? Tem, tá?
MATLAB e Octave tem por default rotação por quaterno, tá? Mas não é toda linguagem que tem, né? Nem toda linguagem tem por default rotação por quaterno, às vezes é rotação por óleo. Aí, nesse caso, só precisa pegar aquela matriz, você pode pegar da Wikipedia, não precisa nem ter meus slides, e aí você implementa aquela matriz e faz só o quê? O produto escalar, né? Aquela história. Aí multiplicação por matriz você tem que saber, né? Se bem que multiplicação por matriz, nem isso você precisa saber, né? Porque a multiplicação por matriz já vai estar implementada na linguagem, possivelmente. Você só precisa saber, só precisa escrever a fórmula escrever aquela matriz e multiplicar pelos vetores. E vetores e vértices que você está querendo rotacionar. O que você precisa saber é como produzir o quaterno, né? Que é aquela regrinha que eu falei. Pega o produto vetorial para pegar o vetor, produto escalar para pegar o ano, divide o acosseno do produto escalar normalizado dos dois vetores, né? Para pegar o ângulo, divide por 2 e aí constrói o quaterno, né? Com esse ângulo dividido por 2 e o vetor, o eixo de rotação, né? Só isso que você precisa saber fazer o produto vetorial, o produto escalar. Isso também é implementado em todas as linguagens. Não precisa nem decorar, mas só você precisa decorar, você precisa saber que precisa usar o produto escalar e o produto e o produto vetorial, mas você não precisa saber decorar a fórmula, né? Porque vai ter lá no GLSL, no Python, no Java, vai ter lá dot product e vai ter o cross product para você usar, né? Mas tem que saber, o cross product, 2 vetores, vai gerar para mim o cara, né? Aí não vai ter lá, para normalizar, eu tenho que dividir pelo length do vetor, né? E você tem que saber quais são as operações que você vai realizar, né? É isso que você, na área de computação, é isso que a gente tem que saber, tá? Você não tem que decorar fórmulas. Eu sou desse princípio. Você não precisa decorar fórmulas em computação. O que você precisa saber são os conceitos. Que, para chegar à resolução do sistema linear, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a inversa. Eu nem preciso saber fazer cálculo manual da inversa. Só preciso saber que, para chegar na solução do sistema linear, eu tenho que calcular a inversa e que, se o determinante da matriz que compõe aquele sistema linear é zero, quer dizer que não existe inverso, não existe solução. Esses detalhes são os conceitos que você precisa saber para poder aplicar em computação. Porque as fórmulas, muito provavelmente, você vai ter uma função que faz isso na sua biblioteca, ou, se não, você vai na Wikipédia, pega a fórmula e escreve, né? Faz uma função lá em 3 segundos que vai fazer aquilo. Você não precisa decorar, né? Você chega lá, qual é a fórmula para calcular sei lá, o método de Newton-Raphson. Você vai na internet, está lá, método de Newton-Raphson, está lá a fórmula, só faz implementar, pronto. Está produzindo resultado? Tá, beleza, implementei Newton-Raphson. Toda vez que eu quiser, é só chamar Newton-Raphson para fazer aquele método, né? Eu nem preciso decorar. E toda vez que eu esquecer, eu vou lá na Wikipedia de novo. Ou então eu pego um livro de métodos, também pode pegar livro, né? Se você quiser. E se não tiver internet, aí você pega um livro, abre o livro, Newton-Raphson, e escreve. Então você precisa saber os conceitos, né? Eu sei, eu estou passando do tempo. Então, vamos parar a gravação.